Non abbiate paura. E vamos então dar início à nossa catequese, né? Nós vimos, meus irmãos, durante esse bloco de catequeses, nós estamos vendo as três características originais do homem. São João Paulo II traz, né? Vimos a solidão original, né? A unidade original e a nudez original. Nós vimos há umas catequeses atrás sobre a solidão do homem, né? A solidão original do homem. Nós vimos lá o homem é um ser transcendente, né? O homem é voltado para o infinito, o homem tem um buraco dentro de si, do tamanho de Deus, né? Nada nem ninguém é capaz de encher o homem a não ser Deus, né? Então tudo isso, na característica da solidão original, nós conseguimos entender. Quando o homem se percebe, quando o homem se reconhece, quando o homem se vê como uma pessoa transcendente, né? É maravilhoso. Nós vamos ver nas próximas catequeses algo fantástico também, gente, sobre a nudez original, né? Sobre a inocência original, até tocar no profundo da nossa sexualidade. É algo maravilhoso. E hoje, né, nós, a partir da semana passada, desde a semana passada, nós começamos a ver a segunda característica original do homem. Através da nossa irmã Pati, que está aí, né? Está aí conosco, vimos o início, onde São João Paulo II, na 8ª catequese, começa a falar sobre a unidade original do homem. Então nós vimos na semana, a Pati trouxe brilhantemente para nós, explanou aí a nossa catequese número 8, onde trouxe lá o homem que procurava um ser semelhante a si, né? O homem que procurava um semelhante a si, e Deus vê que não é bom que o homem fique só. Deus envia aquele torpor, né? Patrícia falava muito sobre o torpor, aquele sono sobre o homem, e do lado do homem, da sua costela, um osso da sua costela do seu lado, Deus tira um auxiliar que lhe é necessário, né? E cria varão e mulher. E nós vimos ali o homem olha para a mulher e entra em êxtase e fala como a Patrícia falava, né? Ele diz ali a primeira declaração de amor da criação e enfim, vimos o início da unidade, né? Então hoje nós continuaremos aprofundando essa característica da unidade original, através da catequese número 9, vocês já viram aí, né, o título da catequese, esqueci de fixar nos comentários, mas agora vai assim mesmo, o título da catequese, né, o tema é através da comunhão de pessoas, o homem torna-se a imagem de Deus. Essa catequese, ela aconteceu no dia 14 de novembro de 1979. Então vamos lá, gente? Vamos ver. Deixa eu tomar um pouquinho de água, eu já falei muito. Né? Vamos lá, então. São João Paulo II começa nessa catequese número 9. Ele abre a catequese com uma frase muito marcante, né? E é essa frase que vai trazer todo o desenvolver da catequese. Ele afirma assim: a criação definitiva do homem, ou seja, o ponto final na criação do homem, consiste na criação da unidade de dois seres. Vejam, São João Paulo II diz, o ponto final da criação é quando Deus cria a unidade de dois seres, varão e mulher. Então vejam, meus irmãos, no texto de Gênesis, cadê minha Bíblia? Está aqui. O texto de Gênesis, no capítulo 2, a segunda narrativa da criação, né? Capítulo 2, no versículo 23, onde vai falar a declaração de amor que nós vimos, né? Que diz assim, eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. São João Paulo II diz assim, através deste texto, do capítulo 2, versículo 23 de Gênesis,
e olhando todo o contexto da criação, tanto na primeira narrativa, no capítulo 1, como a segunda narrativa, a palavra de Deus nos revela que o homem foi criado como um dom especial diante de Deus. E é verdade, meu irmão, minha irmã. A própria palavra nos diz no capítulo 1, 31, que Deus foi criando a sua obra, né? Deus foi pintando o seu quadro como um grande artista. O primeiro dia ele cria, o segundo dia ele cria, e quando ele contemplava a sua obra a cada dia, ele via que tudo aquilo era bom. Mas quando chega o sexto dia, quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria o homem, o varão e a mulher, meu irmão, minha irmã, Deus vê a sua obra e aí, após a existência, a criação do homem, Deus fala, agora tudo está muito bom. Por isso, a primeira coisa que o contexto todo da criação nos traz é que o homem é um dom especial diante de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, nós que estamos nesta live, todos aqueles que verão ela ainda, somos um dom especial diante de Deus. Mas não só isso, né? Não só isso. São João Paulo II diz, o homem também é um dom para o próprio homem. Primeiro, porque ele é homem e isso é muito bom. Segundo, porque a palavra nos diz que a mulher foi feita para o homem. E vice-versa também é verdade, o homem foi feito para a mulher. Então, por isso, o homem foi feito para ser dom. O homem foi feito para ser para o outro. O homem foi feito para o amor, que é, na verdade, a expressão maior do dom. O ser para o outro, a obração, a entrega. São João Paulo II continua dizendo assim, na primeira narrativa, no Gênesis 1, nós vamos ver o valor teológico do homem, o valor puramente teológico. Mas na segunda narrativa, no capítulo 2 do Gênesis, nós vamos ver que essa narrativa revela o homem como um dom para o outro. E esta, portanto, é a primeira experiência vivida do homem como dom. A primeira experiência vivida do homem como ser para o outro, né? Tanto é verdade que São João Paulo II fala algo maravilhoso, e é lindo, isso é fantástico. Ele fala assim, tanto isso é verdade do homem ser para o outro, vejam bem, nós vamos chegar no conceito disso. Tanto é verdade do homem ser dom para o outro, tanto a mulher para o varão, quanto o varão para a mulher ser um dom para o outro, que neste trecho da Bíblia que a gente acabou de ler, no versículo 23 do segundo capítulo de Gênesis, está ali o protótipo, ou seja, protos, de primeiro tipo, de modelo, ou seja, está nessa frase o primeiro modelo do Cântico dos Cânticos bíblico. O que é o Cântico dos Cânticos, meu irmão, minha irmã? É o grande poema esponsal, o grande poema do amor que revela a entrega, a doação, o dom do esposo para com a esposa, o grande poema que vai revelar o sentido esponsal de Deus com o seu povo. Isso é forte. Veja, naquele momento em que Adão extasia-se diante de Eva, ele diz assim, São João Paulo II diz assim, esse é o primeiro modelo bíblico do Cântico dos Cânticos, do grande poema esponsal. Então, nós identificamos nessa expressão do homem, essa expressão que ele olha para a mulher e fala, agora sim, eis aqui o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, né? Nós identificamos que o varão, o homem, ele se extasia. Até São João Paulo II fala que nós podemos fazer uma análise psicológica até da segunda narrativa, que ali, pela primeira vez, nós estamos, ainda que remotamente, mas nós estamos vendo pela primeira vez a emoção no homem.
Porque o homem, diante do corpo da mulher, diante da humanidade da mulher, quando ele contempla a mulher, né? Porque o corpo expressa alguém. O corpo expressa alguém. A humanidade que ele via em Eva, a sexualidade de Eva, a genitalidade de Eva, o corpo de Eva expressava a mulher. E diante dessa imagem, diante desta figura, diante deste corpo, diante desta humanidade, o homem deixa fluir a sua primeira emoção, uma emoção de contentamento, uma emoção de êxtase, uma emoção de exultação. Se fosse depois do Pentecostes, esse aí é o que estou falando, tá? Mas se fosse depois do Pentecostes, eu acho que essa hora o homem ia dar um glória, eita glória! Quando ele vê a mulher, quando ele vê a humanidade da mulher e o corpo da mulher, ele vê um convite para o amor, ele vê um convite para se ofertar, ele vê um convite para a doação, para ser dom. E isso extasia o homem, meu irmão, minha irmã. É fantástico, né? É o primeiro sentido esponsal. Então, qual que é o significado da unidade original? São João Paulo II fala assim, é ultrapassar o limiar da solidão original. O Concílio Vaticano II vai dizer assim, a solidão é o caminho para a unidade. Né? E dentro de um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, São João Paulo II diz assim, ele chama a unidade de communio personarum. Estamos até falando latim hoje. Né? Communio personarum. Se vocês quiserem escrever aí, communio personarum, com 2 M. Né? Communio personarum, que significa comunhão de pessoas. Então, o que acontece na solidão original? Né? Na solidão original, o homem, primeiro, ele toma consciência de ser um ser pessoal. Ele é uma pessoa. Ele toma consciência de ser alguém distinto dos animais. Ele não é o animalia. Então, ele é uma pessoa. Toma consciência de pessoa e a distinção dentro dos animais. Ele é uma pessoa e é uma pessoa transcendente, voltada para o infinito. Né? Voltada para o infinito. E entende o seu valor, então, como pessoa transcendente. No mesmo tempo, São João Paulo II diz que na solidão, o homem abre dentro de si para um ser afim a ele. Ele vai dizer assim, que no Gênesis, o Gênesis chama esse ser afim do homem de auxiliar. E grave essa palavra auxiliar porque ela é importante para a compreensão do que está no porvir. Uma auxiliar. Então, diz assim São João Paulo II, a solidão original, além dela ter, deixa eu pegar aqui, além dessa solidão revelar a transcendência do homem, essa solidão também traz uma descoberta dentro do homem, que ele nasceu para o outro. Ele traz uma descoberta em relação à pessoa, a ser com uma pessoa, a estar para uma pessoa, ou seja, uma abertura e uma expectativa para uma comunhão de pessoas, o que antes não existia. Né? Então, São João Paulo II fala assim que ele poderia ter usado o tema de comunidade, mas usar o tema de comunidade, ele poderia ter uma abrangência muito grande, então ele usa o tema da comunhão, porque comunhão significa alguém que está ao lado de outra pessoa, um auxiliar, né? Para expressar auxiliar. Então, porque o conceito de ser auxiliar de alguém, vejam bem, gente, vamos mergulhar nisso aqui agora. São João Paulo II usa o termo communio personarum, né? Para dizer comunhão de pessoas. Por quê? Para indicar que communio personarum é uma auxiliar, um auxiliar, alguém que está ao lado de outra pessoa, para ser com esta pessoa. Por quê?
O termo auxiliar, ele exprime reciprocidade. Reciprocidade. Um auxiliar é alguém recíproco a mim. Uma auxiliar é alguém recíproco a mim. Então, ele usa communio personarum, uma comunhão de pessoas, porque ele implica exatamente em exprimir reciprocidade. Porque, vejam, Deus, e vejam, nós precisamos entender isso. Deus não cria somente o homem e a mulher, Deus cria a unidade, aquilo que une o homem e a mulher. Isso é reciprocidade, isso é ser auxiliar, isso é a comunhão de pessoas. Porque, meus irmãos, se Deus apenas tivesse criado varão e mulher, eles podiam ser dois sozinhos em meio a todos os animais e a toda a criação. Porque olhando para todos os outros animais e para todos os outros corpos, nenhum seria capaz de dar reciprocidade ao homem e à mulher. Nenhum animal seria capaz de ser um auxiliar, uma ajuda necessária, alguém para estar ao lado do homem, porque nenhum outro animal foi criado em tamanha dignidade. Então, meus irmãos, quando Deus cria a unidade, a reciprocidade, né? Nenhum outro animal poderia ser recíproco ao homem. Então, por isso, Deus cria essa unidade, essa reciprocidade, né? Então, a primeira narrativa da criação, no Gênesis 1, fala que o homem foi criado à imagem de Deus, enquanto varão e mulher. Quero ler para vocês, né? Versículo 27, primeiro versículo 26 de Gênesis 1, vai dizer, Deus vai, é como se ele convocar a trindade, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então daí, no versículo 27, vai dizer assim, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, varão e mulher. Então, para a primeira narrativa, Deus cria o homem, varão e mulher. Então aqui já está expressa a unidade original. Na primeira narrativa já está expressa. A segunda narrativa não, meu irmão, minha irmã. Na segunda narrativa, você pode ler o segundo capítulo do Gênesis, você não vai encontrar a expressão criado à imagem de Deus. Você não encontra que o homem foi criado à imagem de Deus, né? Mas a segunda narrativa, ela revela isso, da maneira dela, como a Paty falava na semana passada, da maneira mítica, né? Usando de simbolismos, usando do mito, usando de comparações, né? Às vezes de uma forma até poética, mas ela revela no contexto dela que o homem está sendo criado, né? A imagem e semelhança de Deus. Só que ela revela que essa imagem e semelhança de Deus, essa criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, ela só é definitiva quando o Deus cria o varão e a mulher, né? Então, ela só é definitiva na segunda narrativa, no capítulo 2 de Gênesis, quando acontece aquela communio personarum do Gaudium et Spes, né? Entre o varão e a mulher. Então nós concluímos o quê? Que a narrativa já vista, que é a narrativa da segunda leitura, do capítulo 2 de Gênesis, ela, se a gente quiser extrair dela, ela se adapta à primeira, né? Ao capítulo 1, a primeira narrativa que fala que Deus criado à imagem e semelhança, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vemos ali, e Deus criou homem e mulher, criou ambos, criou os dois em unidade, né? Então a segunda narrativa, ela se adapta à primeira. E se a gente quiser extrair daí o conceito de unidade, né, que existe, claro, na primeira, capítulo 1, versículo 27, se a gente quiser extrair aqui, deduzir que o homem se torna a imagem de Deus, não só pela transcendência dele que a solidão falava, mas principalmente através da sua comunhão, né, da comunhão do homem com a mulher, da unidade, né? Então, o homem se torna imagem, por isso o João Paulo II fala no início, a definitiva criação do homem se dá, a imagem de Deus se dá
quando é criado varão e mulher. Agora nós vamos chegar em algo fantástico, né? Vejam bem, o que é ser imagem de alguém, meu irmão, minha irmã? O que é ser imagem de algo, de alguém? Ser imagem é ser reflexo de algo, é espelhar alguém. Então, vejam bem, é refletir uma realidade, um modelo, um protótipo. E essa é a principal tese de São João Paulo II a respeito da teologia do corpo. Eu vou pegar até o livro, que teologia do corpo, todas essas catequeses, eu vou pegar até o livro para ler direto nele. Meu irmão, minha irmã, é o que eu falei no início da catequese. Pegue seu bloco de anotações, sua caneta, porque aqui, nessas frases que eu vou ler para você, está o cerne, está a tese de São João Paulo II para elaborar toda a teologia do corpo. Se nós compreendermos a profundidade disso que São João Paulo II escreve, nós compreendemos todo o sentido da teologia do corpo. Veja, meu irmão, diz assim, então, nós vemos que ser imagem é refletir uma realidade, é espelhar alguém. Então diz assim, olha o que São João Paulo II diz: o homem torna-se imagem de Deus não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Ele de fato é desde o princípio não só imagem em que se espelha a solidão de uma pessoa, com P grande, P maiúsculo, uma pessoa que governa o mundo. Quem que é a pessoa que governa o mundo? É Deus, né? Então, na solidão, ele não se espelha numa solidão de uma pessoa que governa o mundo, mas também, e essencialmente, é imagem de uma imperscrutável comunhão divina de pessoas. Meu irmão e minha irmã, isso é grande, porque a palavra está dizendo, São João Paulo II está dizendo, para resumir, que o homem e a mulher, a unidade do homem e a mulher é o maior reflexo da Santíssima Trindade. Sabe, eu sou casado com a Kátia, sou casado com a minha esposa Kátia. Veja, eu sozinho, na minha solidão, eu sou um ser transcendente. Eu tenho um valor transcendente. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou, mesmo na minha solidão, assim como você é. Mas meu irmão e minha irmã, quando eu me uno em matrimônio com a minha esposa Kátia, a imagem que eu e a Kátia unidos, juntos, refletimos no mundo é a perfeita imagem da Santíssima Trindade. São João Paulo II está falando assim, que o homem é imagem e semelhança de Deus quando ele vive a unidade, quando homem e mulher são um, quando homem e mulher se tornam uma só carne, eles estão sendo o espelho um reflexo mais belo e mais perfeito do amor, do conceito trinitário de Deus. Veja, São João Paulo II vai falar assim, que ali está o início do conceito trinitário de Deus, porque é assim, meu irmão, minha irmã, o Pai desde toda a eternidade olha para o Verbo, olha para Jesus, olha para o Filho e ama o Filho e se dá para o Filho, e o Filho eternamente é amado pelo Pai, e o Filho eternamente ama o Pai, a ponto de tantas vezes ele falar, eu e o Pai somos um, e esse amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, ele é tão intenso, ele é tão eterno, ele é tão profundo, que esse amor gera uma terceira pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Vejam, quando Deus cria varão e mulher, e quando Deus cria a unidade do homem e da mulher, ele está revelando-se à humanidade, ele está dizendo que no amor do homem e da mulher, o homem
homem que eternamente quer amar a mulher, o homem que se une à mulher, o homem que deixa tudo para a mulher, e a mulher que se une ao homem, e essa unidade de amor gera uma terceira pessoa. Veja, meu irmão, minha irmã, fruto daquele amor, a maior imagem, a mais perfeita imagem de Deus é o homem e a mulher, a unidade original do homem e da mulher no momento que Deus cria. A maior revelação de Deus. Vejam o que São João Paulo II, o homem torna-se imagem de Deus não tanto no momento da solidão original, porque ele é ali um momento, ele é ali imagem de Deus, porque ele é transcendente, porque ele tem um valor transcendente, teológico, mas não tanto ele é a imagem de Deus, quanto quando o homem e a mulher é comunhão. Quando o homem e a mulher é um. Então se torna o maior reflexo de Deus. Dessa forma, vamos continuar, e aqui tem uma coisa maravilhosa, hein? Essa é a frase digna de a gente colocar, a frase para tirar do livro, para a gente colocar em stories, hein? Olha só, na segunda narrativa, a palavra de Deus nos dá uma maneira de começar a compreender o conceito trinitário de Deus. Então, tudo isso que eu falei para vocês, né? O homem ser reflexo da Trindade, né? Ser o reflexo da Santíssima Trindade é o aspecto teológico mais profundo de tudo que possa se dizer a respeito do homem. O que de mais profundo eu posso dizer a respeito de você, meu irmão, e a respeito de mim? O que de mais profundo eu posso dizer a respeito do homem e da mulher é que o homem e a mulher são, em unidade, o mais belo reflexo de Deus, que é um, mas não é sozinho. Um Deus que é um e é três. Um Deus que é um. Então, é o aspecto teológico mais profundo do que se possa dizer sobre o homem. É lindo, né? É lindo. No momento que eu estava preparando isso, eu cheguei a ser tomado de uma emoção e confesso que eu derramei até lágrimas de emoção de compreender isso. Mas a gente tem um pouquinho mais. Vamos lá. Então, desde o início, tudo que humanamente e corporeamente está no masculino e humanamente, corporeamente está no feminino, meu irmão, minha irmã, foi dotado de uma profunda unidade. Então, o corpo do homem com tudo aquilo que está equipado, o corpo da mulher com tudo aquilo que está equipado, todo o masculino e o feminino, desde o início, né, ele foi dotado de uma profunda unidade. E desde o início, sobre essa unidade, desce a bênção da fecundidade unida à procriação humana. É lindo, né? Desde o início. Então, vejam, nós temos ainda, São João Paulo II fala aqui nessa frase, né, de osso dos meus ossos, carne da minha carne, que o homem vai dizer para Eva. São João Paulo II fala aí que nós temos aqui ele chama a medula antropológica da palavra corpo, do corpo em si. O que é a medula? A medula é por onde, pela biologia, é onde origina o ser humano, né? E a antropologia é o estudo das origens do homem. Então, ele fala assim que neste versículo da Bíblia, Gênesis 2:23, quando o homem faz aquela declaração de amor, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele diz, aqui está a medula antropológica, a medula das origens do corpo no homem, né? E ele diz assim, nessas palavras, né, o homem entra em contato, porque ele explica dessa forma, o homem entra em contato na sua solidão, quando o homem na solidão original, ele entrou em contato com todos os corpos. Ele entrou em contato com os corpos de toda a animalia. Ele entrou em contato com os corpos. E ele entendeu esses corpos. Ele colocou, entendeu de forma conceitual até esses corpos. Ele definiu de forma conceitual. Ele chamou, ele deu nome aos bichos. Né? Tanto que
que ele entrou em contato com os corpos dos animais, que ele falou, esse é o corpo do elefante, esse é o leão, essa é a cobra, essa é a anta. Ele deu nome, mas São João Paulo II fala assim, mas quando ele entra em contato, quando ele enxerga o corpo da mulher, quando ele enxerga a humanidade da mulher, quando ele enxerga, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que está na mulher, ele exclama. Ao ver a mulher, ele vai falar, osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque o corpo expressa alguém, ele encontra a mulher. O corpo expressa o homem, então ele encontra a mulher, ele entra em êxtase. Né? São João Paulo II fala que ali nós temos na mulher, na revelação da mulher, né? Nós temos esta fórmula que o homem usa, revela que diante do homem está um corpo humano com tudo aquilo que a ciência pode dizer a respeito dele, a sua estrutura humana, as suas... ele diz aqui a sua fisiologia sexual, a sua genitalidade. Então, na corporeidade, o homem e a mulher é semelhante a Deus, no seu corpo. Então veja, talvez a gente aprendeu tudo errado, né? E Satanás deve ter dado uma ajudinha para isso. A gente entender, até com a nossa genitalidade, que é algo sujo, impuro, que tem que ser, né? Não pode tocar, é sujo. O corpo é algo sujo, o corpo é algo ruim. Às vezes até na Idade Média a gente ouviu isso, prisão da alma, cárcere da alma. Não, São João Paulo II está falando não foi diante do... O corpo revela o homem, foi diante do corpo que Adão entrou em êxtase, e aquele corpo humano que ele via tinha tudo que a ciência pode entender sobre corpo, a sua feminilidade, a sua masculinidade, a sexualidade, a genitalidade, tudo estava ali, e São João Paulo II fala, na corporeidade o homem é semelhança de Deus, Então, São João Paulo fala, essa realidade não é só antropológica, ela não explica somente as origens do homem, ela é teológica. Ela revela, por isso a teologia do corpo, né? Por isso a teologia do corpo, o corpo revela Deus. A teologia é exatamente isso, a teologia é o estudo de Deus, o estudo da revelação divina. São João Paulo II nessa catequese está falando que o corpo revela Deus, por isso a teologia do corpo. E ele fala assim, a teologia do corpo, ela está ligada à criação do homem, à imagem de Deus, por isso é a teologia do sexo também, e mais, é a teologia da masculinidade e a teologia da feminilidade. Glória a Deus, né? O livro do Gênesis, São João Paulo II vai falar assim, o livro do Gênesis é o ponto de partida para tudo isso. E o versículo 24, meus irmãos, eles serão uma só carne, ou seja, no ato sexual, no matrimônio, né, possui uma múltipla dimensão. A primeira dimensão é ética. Jesus lembra disso lá para os fariseus, a ética do matrimônio, sabe? Por isso não tem divórcio. É a ética do matrimônio, a fidelidade do matrimônio. Jesus lembra os fariseus, no princípio não era assim, né? Então existe essa dimensão ética, mas existe também, nesse versículo, serão uma só carne, a dimensão teológica, que Efésios vai lembrar mais para frente. Eu acho que você lembra, São Paulo diz assim, esse mistério é grande. Digo isso com relação a Cristo e à igreja. Então é teológico, eles serão uma só carne. E também Isaías vai lembrar isso, Oséias vai lembrar isso, Ezequiel vai lembrar isso, que são os profetas que usaram a figura esponsal para mostrar a teologia, a revelação de um Deus que quer se unir ao seu povo de uma maneira esponsal. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, o sentido do corpo é um enriquecimento recíproco. Deixa eu concluir isso daqui, gente. Concluímos então as duas narrativas da criação, tanto Gênesis 1 como Gênesis 2, vão revelar desde o princípio, meu irmão, minha irmã, a consciência,
da corporeidade e da sexualidade como um grande valor. E São João Paulo diz assim, uma norma, uma regra inalienável para a compreensão do homem no plano teológico. Então, um valor, glória a Deus, um valor inalienável, né, é a sexualidade e a corporeidade que a Sagrada Escritura nos traz através das duas narrativas da criação, para compreender o plano teológico do homem. Amém? Glória a Deus, né? Deixa eu convidar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, é forte, olha o Mateus aí, glória! Deixa eu convidar vocês, meus irmãos, minhas irmãs, para os que não estiverem ainda, entrem no nosso grupo do WhatsApp. Lá você pode colocar suas dúvidas, seus testemunhos, né? Dá um print na tela aí, depois você coloca no seu stories, marcando a gente lá, @TDC Sorocaba, tira foto das suas anotações, né? E coloca nos seus stories, compartilhe, gente, compartilhe com todo mundo as nossas redes sociais, mas de maneira especial eu quero retornar a lembrar vocês que talvez chegaram aí no final e não ouviram no início, lá está o curso Humanae Vitae, no YouTube da Teologia do Corpo, curso inteiramente gratuito da Humanae Vitae, que é uma encíclica, né? Um documento da igreja, o Mateus está trazendo esse curso para nós, totalmente gratuito, que fala sobre o valor da vida, a transmissão da vida. E ele foi o ponto de partida para a teologia do corpo de São João Paulo II. Então, para que a gente tenha compreensão profunda da teologia do corpo, o curso Humanae Vitae vai ser de um valor enorme para cada um de nós. Então se inscreva no canal do YouTube, coloca lá o sininho para receber as notificações. Já temos lá, se não me engano, 5 videoaulas. São videoaulas rápidas, gente, não dá nem 10 minutos, não dá nem 15 minutos, sabe, por vídeo. E você tem uma compreensão do Humanae Vitae e vai aprofundar ainda mais na teologia do corpo. Tá bom? Então, meus irmãos, é isso. Quarta-feira tem mais. Se prepara porque tem coisa nova vindo aí. Tem pelo menos 2 notícias, 2 muito boas e novas que estão vindo por aí, né? Que vão trazer um lugar, um ambiente para você ter acesso a um conteúdo maravilhoso, tudo pertinente à teologia do corpo. Amém? Ufa, falei bastante hoje. Vamos lá, meus irmãos, então eu quero pedir ao Espírito Santo que possa selar no nosso coração todo o conteúdo que nós vimos hoje, né? Nós chegamos a ver hoje o cerne da tese de São João Paulo II, que é exatamente esse. A unidade do homem e da mulher, o amor humano, é o perfeito reflexo do amor de Deus. O homem e a mulher são a mais perfeita e bela imagem do amor de Deus. Na próxima semana, nós vamos concluir esse bloco da unidade original. E você vai entender o sentido profundo do matrimônio no plano de Deus. Meu irmão, é forte, meu irmão, eu espero você. Amém? Forte abraço para todos vocês. Deus os abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo lhes dê um sono abençoado, revigorado. Vocês acordem na manhã do dia seguinte e tamo junto. Deus abençoe. Vamos espalhar para geral teologia do corpo. Deus tem... Até uma frase que me veio aqui. Deus tem mais para você através da TDC. Aleluia! É forte. Forte abraço, gente.